Muito bem, estamos aqui então para mais um Break News Sarandi Entrevista e hoje com a grata satisfação de entrevistarmos uma mente geniosa, brilhante, né? O grande pensador Manu Rockwell, conhecido como Manuel, né? O Manuel então vai nos falar um pouco hoje de ética e de um tema assim que é um pouco, deixa as pessoas um pouco assim desconfortáveis, né? Que é o tema da morte. Né? Então, de imediato, gostaria de agradecer, senhor Manu Rockwell, pela presença e quero deixar você fazer as suas saudações ao nosso enorme público que nos ouve, que nos presta audiência. Muito obrigado. Ora, pois, muito bem. Estamos aqui, então, eu, com muito prazer, né, como bem apresentado. Meu nome é Manu Rockwell, né? Popularmente conhecido como Manuel. Manuel. É o nome que papai e mamãe me deram, né? Quando eu era bebezinho. Muito bem. Quando nasci lá de Portugal, tá? Em visita, então, aqui ao Brasil, né? Estou cá eu, para uma entrevistinha, falar um pouco de filosofia e do aspecto da morte, que envolve a ética e a morte, enfim, né? Mas, enfim, né, espero contribuir um pouco com o aprendizagem e com o conhecimento de todos, né? Muito bem. Muito bem, então... Muito bem, depois da apresentação, então, do nosso entrevistado, nós vamos para um breve intervalo comercial para os nossos patrocinadores e, na sequência, voltamos para a entrevista. Bom, não tem patrocinador. Tudo bem. Então, sem patrocinador, também sem intervalo, que bom, né? Isso é um presente para vocês. Muito bem. Então, senhor Manu, né? Gostaria então de começar a questionar você, né? Para que você consiga extravasar esse seu enorme potencial intelectual aí. Qual é o aspecto ético da morte, senhor Manu? Ora, pois, o aspecto ético da morte, né? Qual é o aspecto ético da morte? Montaigne, o filósofo Montaigne, ele já falava tempos atrás, né? Muito tempo atrás, claro, né? Que filosofar é se preparar para a morte, né? Filosofar é se preparar para a morte. Essa era a perspectiva de Montaigne. Oh, que trágico! Não é trágico, né? Porque o que Montaigne gostaria de deixar claro nessa perspectiva, né, ou na perspectiva de Montaigne, é que a morte é algo inevitável. A morte, ela é uma certeza. Assim como a certeza da vida, existe a certeza da morte. Então não tem porquê, ou é um contrassenso, né, de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva ética, tá? Eu me preocupar com isto, com a morte. É um contrassenso, por exemplo, eu me angustiar com isto, pois é algo que vai acontecer, né? E se filosofar é se preparar para a morte, na perspectiva de Montaigne, eu estou dizendo cá, né, que nós devemos, na verdade, percebendo, né, esse tempo relativamente curto que temos de vida, tá, antes de chegar à morte, nós temos que pensar em fazer aquilo, ou priorizar fazer aquilo que realmente importa, que realmente tem valor, que realmente tem interesse, deixar os supérfluos de lado, né, para não perdermos tempo com aquilo que não nos é prioridade. Tá? Muitas pessoas, nessa perspectiva, elas vão entender, né, que ou vão conseguir dar prioridades na vida quando a morte se avizinha. Ou seja, quando percebem que o fim está próximo, quando digo fim da vida está próximo, né? Aí sim começam a pensar no que poderiam ter feito e poder agir bem. Entendes? A morte, muitas vezes, ou o avizinhamento da morte, ela nos dá um choque de realidade, né? Porque não aprendemos a conviver com a sua perspectiva, ou a negamos, nos angustiamos com isso. Então Montaigne, quando ele diz que filosofar nada mais é do que nos preparar para a morte, é esse contexto que ele está falando. Dentro da nossa racionalidade, nós temos, obviamente, né, que ter essa perspectiva de viver bem enquanto vivemos, obviamente, tá?
Outras pessoas elas acabam adotando aquela máxima romana do carpe diem. O que é o carpe diem? Aproveite o dia, viva com intensidade. Porém, isso não tem um aspecto positivo na sua origem. O aspecto é muito negativo do carpe diem. Por quê? Porque o carpe diem ele é pensado na decadência do império. Quando se via que tudo ia acabar, né, se adotou a postura do carpe diem. Agora façam o que quiserem, aproveitem, porque os dias estão contados, está próximo do fim, então façam o que quiserem. Entende? O carpe diem não é uma postura ética. Não é uma postura ética. Viver de acordo com o carpe diem não é uma postura ética, nessa perspectiva filosófica. Entende? Então nós temos que construir uma vivência, né, tendo a morte como não como princípio, obviamente, mas como um horizonte do qual nós vamos chegar em algum momento da nossa vida. A vida terá fim, e no que a vida tem fim, inicia-se um processo totalmente normal. O que vem depois, não se sabe. A religião ou a religiosidade, ela procura, obviamente, acalmar essa nossa angústia frente à morte e nos coloca algumas perspectivas. Eu, enquanto ser religioso, você, enquanto ser religioso, você também, professor Adriano, enquanto ser religioso, tá? Você vai olhar para o aspecto religioso e vai conseguir dar sentido para a vida, inclusive o viver bem, porque quer o céu, enfim, o que for que a sua religião permite dizer, tá? E outro aspecto muito importante que envolve a questão da morte é o que estamos vivenciando hoje no nosso mundo contemporâneo. Hoje vivenciamos a chamada pandemia do vírus do coronavírus. Né? O que está por trás disso? Olha só, qual é o aspecto ético que está envolvendo que eu percebo muito bem claramente? As pessoas com um discurso pronto, né? Mas essa doença, este vírus, ele acomete as pessoas velhas. São apenas os velhos que morrem, ou então são apenas as pessoas que têm alguma patologia já pré-estabelecida, um diabetes, pressão alta, enfim. Como se a vida dessas pessoas contassem menos do que a minha, uma pessoa atlética, saudável, né? Aqui está um grande problema ético que deveria nos colocar uma reflexão de o quanto o ser humano está distante de uma discussão ética acerca da morte. Né? E me revolta muitas vezes ouvir esse discurso. E me deixa triste ouvir esse discurso. Né? Mas não tem problema, é uma gripezinha que pega e mata só velhinhos. Né? E os velhinhos não têm direito de viver até o dia da morte dele. Eu tenho condições éticas de julgar que alguém pode e quem não pode partir deste momento. Filosofar é se preparar para a morte, de um ponto de vista ético. Como é que eu percebo e como é que eu valorizo a vida está por trás da concepção de morte. Pois é, realmente, vamos convir que a situação atual ela é das mais complexas, né? Mas avançando um pouco na nossa discussão, senhor Manu, nós podemos dizer que a morte ela é um tabu ainda? E por que ela é um tabu se a sua resposta for sim? Ora, se a morte é um tabu, mas com certeza a morte ela se posta como um tabu na nossa sociedade. Ora, pois, vejam só. Tanto a morte é um tabu que nós temos medo de falar da morte. Falar da morte atrai a morte. O que atrai a morte é a vida, não falar da morte, por favor. Né? Então vejam só. Ora, pois, como nós podemos colocar? Tá. Veja, existe um estudo, tá? Um clássico, né? Um estudo clássico de um pensador, o Ariès, tá? Que nos deixou, que morreu lá no ano de 84, tá? O Ariès ele vai fazer um estudo e ele vai colocar um conceito muito importante, né? Muito importante no nosso. Ele vai falar da pornografia da morte.
Interessantíssimo isso. Para nós entendermos o quanto a morte é tabu hoje, ele coloca o conceito de pornografia da morte. O que ele está querendo referir-se a isto? Olha só, ele vai dizer, tempos atrás, né, se escondia das crianças como elas surgiam. Né? Se falava da historinha do repolho. Né? A historinha do repolho, que nasceu lá da cabeça do repolho, a criança veio lá, né? Porque se tinha todo um preconceito sobre explicar para a criança sobre a origem da vida. Porém, nessa mesma época, se falava da criança que nasce lá da cabecinha do repolho, se fazia essa mesma criança acompanhar os últimos momentos de vida dos seus entes queridos, dos seus familiares. Ficava lá com a criança, né, na cabeceira da cama do vovô, enquanto o vovô se despedia dessa vida. E a criança acompanhava toda a passagem da vida para a morte do vovô. Hoje em dia, ocorre a pornografia da morte. Antes era a pornografia da vida, do nascimento. Agora é a pornografia da morte. Por quê? Porque a criança cada vez mais ela tem acesso e ela tem conhecimento. E é interessante, não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo que isso é errado. Tá? Eu estou dizendo que errado é a concepção de morte que se tem. Tá? Hoje, cada vez mais, a criança ela vai conseguir entender como ela surge cada vez mais cedo, mas cada vez ela é distanciada da morte. Ela não vai ao velório porque pode traumatizar, ela não faz isso. Ou seja, existe um tabu por trás disso. Eu vou procurar, isso é doído, isso é machucado, então eu vou preservar a criança disso. É o que o Aries ele vai chamar isso de pornografia da morte. Se inverteu essa relação, onde, né, se escondia a origem da vida, agora se esconde a questão do fim, né? E se contam historinhas, né? E as historinhas lá de surgir da cabeça do repolho, né? Da couve-flor, do brócolis, né? Agora você vai dizer que virou uma estrelinha. Entende? Entende como cá está o problema? Tá? Como cá está o problema. E é de se questionar essa perspectiva ética que está por trás desta pornografitização da morte. Ok? Espero ter respondido, querido Adriano. Muito bem, então vamos para a nossa última pergunta do nosso bloco de entrevista de hoje, porque pelo adiantar da hora, né? Então vamos ter que concluir. E eu gostaria de questionar, né, nosso entrevistado sobre uma seguinte pergunta. A morte, Manuel, ela é democrática? Pois bem, pois, olha só. A morte ela seria democrática, ou a morte ela é democrática quando ela é natural. Mas hoje me traz cá uma preocupação muito grande e me questiono, né, ao meu eu interior quando é que essa morte ela é natural. Na configuração social que vivemos, né, é complexo dizer quando essa morte ela é natural. E volto a atacar agora a questão em que vivemos atualmente, né, do coronavírus. Vejam só, quando que a morte é natural aqui? Numa sociedade tão desigual quanto aos casos que estou eu cá assistindo no Brasil, numa sociedade tão desigual, onde as pessoas têm acesso tão desigual ao sistema de saúde, será que a morte de muitos desses brasileiros que moram lá na periferia, que são a grande maioria dos mortos, ela é natural? Então, diante desse aspecto tão trágico que se mostra que a desigualdade social, a fome, as guerras, os conflitos armados de maneira geral, né? Nós perdemos, a humanidade perdeu essa perspectiva da democracia da morte. Não temos uma democracia da morte. Infelizmente, essa é a realidade. E isso é o que há de talvez de mais... onde se deve estabelecer uma maior reflexão ética em torno desse aspecto. Porque não temos uma perspectiva ética aqui. A morte deveria ser democrática. A morte deveria atingir a todos iguais, mas ela não atinge a todos iguais. Porque vivemos numa sociedade extremamente desigual, extremamente complexa do ponto de vista do acesso aos bens de subsistência básica, por exemplo.
de segurança, né? As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Elas se encontram diante de uma vulnerabilidade de morte prematura muito maior do que as demais pessoas. E isto tem uma implicação ética gigantesca. E quem não percebe esta implicação ética, por favor, vá se consultar. Né? Vá para um psiquiatra. Vá fazer um tratamento imediatamente. Tá? Porque é inaceitável que hoje, né, no ano de 2020, né, ainda tenham pessoas que acreditam que existe uma igualdade de condições para todos. E muitas vezes, esta ideia, né, de que existe realmente uma igualdade de condições para todos, de que todos têm a mesma condição, né, ela pode ser enquadrada dentro de um conceito muito interessante trabalhado por uma brilhante autora contemporânea, né, chamada Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt ela vai trabalhar o conceito de banalidade do mal. Né? Ou seja, tantas coisas acontecem, tanta maldade acontece no mundo, tanta tragédia, né, que acaba contribuindo de certo modo ou de todo modo, né, para a ampliação das mortes, né, das pessoas mais vulneráveis, né, que as pessoas acabam banalizando, achando normal essa mortandade, essa mortificação, tá? Diante de um plano onde não existe uma naturalidade desta morte. Não poderemos banalizar a violência, né? Os genocídios, né? Os massacres, eles não podem ser banalizados. Né? Não se pode banalizar nessa perspectiva. Tá? Não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Okay? Então acredito, infelizmente, que perdemos aquilo que deveria ser talvez o mais democrático inclusive do que nascer deveria ser morrer. Mas o ser humano perdeu essa dimensão, justamente por essa conduta, de certo modo, egoísta do próprio ser humano. Esta é a verdade. Muito bem, muito feliz com essa entrevista, com as brilhantes contribuições do nosso escolhido Manu Roquiel, né? E tenho certeza que, né, nos elucidou vários pontos, né, para nós pensarmos diferente esse conceito tão importante, tão caro. E para vocês, queridos telespectadores, desejo uma boa semana e nos encontramos aqui na próxima semana com a conclusão dessa entrevista com o nosso nobre entrevistado, para falarmos sobre temas mais polêmicos, né, para temas mais que trabalham o aspecto ainda da morte dentro desse contexto ético. Tudo de bom e até mais. Tchauzinho. Quer dar tchau, Manu? Tchau. Muito bem, muito bem. Deu tudo certo, será? Deu beleza? Ficou tranquilo? Né? Estou com uma fome, acho que vou comer um bacalhau. Parceiros, vamos comer um bacalhau? Então vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Legal, né?